Quero agradecer ao pastor Diogo pelas palavras aí, né? Que Deus abençoe o servo de Deus, né? Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Sou formado no SEIF, né? Me formei na turma desse ano. A gente concluiu aí os 22 módulos e aí eu estou tendo a honra hoje de poder, né, contribuir aqui de alguma forma com aquilo que eu aprendi, né, no curso que eu fiz, né? E a gente ficou hoje responsável, né, a gente está dentro aí do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e a gente ficou hoje responsável pelo livro do Êxodo, né? A gente vai tratar alguns pontos aqui importantes a respeito do livro do Êxodo. Quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer ao pastor Diogo, agradecer ao coordenador geral aqui de Frecheirinha, né, do nosso campo aqui, o presbítero Agnaldo. Deus abençoe o servo de Deus. Queria apenas fazer uma oração antes da gente iniciar, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu peço a tua direção para que nós possamos, Senhor, compreender e desfrutar do conhecimento da tua palavra. O Senhor possa nos dirigir, nos abençoar, nos dar sabedoria para compreender e obedecer os teus mandamentos. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. E, irmãos, enquanto eu estiver aqui falando sobre alguns pontos, se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem aí fazer subir a pergunta, levantar a mão, qualquer coisa aí, que os irmãos estão com oportunidade, viu? A gente está aqui para aprender junto. Vamos lá. O livro do Êxodo, né? Se o livro de Gênesis, ele tem o próprio nome já fala, né, a respeito do que ele vai tratar, a respeito da criação, das coisas e tudo, o próprio livro do Êxodo também ele tem um nome impertinente, né, ao que ele vai tratar, né? O Êxodo ele tem esse sentido, na sua palavra, de peregrinação, né, de saída, digamos assim, né? E o Êxodo é exatamente isso. Ele se resume à saída do povo hebreu do Egito, né? Então, a gente vai tratar exatamente sobre isso hoje. E o livro, o livro de Êxodo, ele é rico em algumas figuras, alguns símbolos, né? Que são altamente importantes, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, né? Um dos quais a gente não pode falar do livro do Êxodo sem falar sobre a remissão dos pecados, né? Uma das coisas que a gente vai ver mais presente lá no livro do Êxodo é justamente isso, a remissão dos pecados, né? Com relação à estrutura do livro, só para a gente fazer aqui de uma forma bem introdutória, tem um autor chamado Sarna, que ele fez uma certa divisão para facilitar a compreensão do livro. E como é essa divisão? Do capítulo 1 até o capítulo 15, versículo 21, a gente vai ter ali a história de Israel no Egito, a gente vai ter ali a opressão, o clamor por liberdade, né, até a libertação final, até a definitiva saída deles do Egito, né? É do capítulo 1 até o 15 que vai ter a chamada de Moisés, a aparição de alguns personagens, a ida dele ao Egito, a reunião dele com os anciãos, e as pragas do Egito, enfim, até a definitiva saída. Do capítulo 15, versículo 22, até o capítulo 18, nós vamos ter aqui o relato da travessia do Mar Vermelho até a chegada no Sinai, né? Então, ali vai ter toda a trajetória dele, a respeito daquilo que eles vivenciaram após a abertura do Mar Vermelho, né? Até a chegada no Sinai. Capítulo 19 até o capítulo de número 24, nós vamos ter ali o pacto do Sinai até a prescrição da lei. Então, o capítulo 19 a 24, se você olhar aí na sua Bíblia, ele é muito mais doutrinário, de ensinamento, de estatuto, de lei, né? Então, o capítulo 19 até o 24 vai tratar muito sobre isso. Do 25 até o capítulo 40, nós vamos ter, digamos assim, o clímax, né? Um dos pontos extremamente importantes do livro, que é a ordem de Deus para levantar o tabernáculo, né? Inclusive, a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, essa é uma divisão básica, né? A história de Israel, o relato da jornada do Mar Vermelho, até chegar no Sinai, a questão dos estatutos, das leis, das ordens do Senhor, e até a gente chegar na ordem para ser erigido o
tabernáculo, né? E um dos pontos principais que a gente observa no Êxodo é a entrada de Deus na história. Como assim a entrada de Deus na história? Quando a gente vai para Gênesis, como foi tratado na aula passada, a gente percebe a aparição de alguns personagens. Você vê a Bíblia, de certa forma, tratando a respeito de Adão, tratando a respeito de Noé, a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Então você vê que há uma desenvoltura ali em torno desses homens, né? Desses que foram ali, de certa forma, os patriarcas, né? Daquele tempo. Só que no livro do Êxodo, a gente tem como se fosse a entrada de Deus aqui na história. Como assim a entrada de Deus na história? Porque não é mais a história de pessoas isoladas, né? Nós não estamos mais tratando a respeito de unicamente a ação, a vida, os comportamentos de pessoas. A gente está tratando agora das atitudes, dos comportamentos do próprio Deus. É claro que no livro do Êxodo nós temos personagens importantes, como o próprio Moisés, como Arão, né? Como entre outros. Porém, a gente percebe que tem uma ação, o próprio Deus ele é mais o coadjuvante, né? Ele é o ator principal ali no livro do Êxodo. E é até interessante que lá no capítulo 3, versículo 18, o próprio Deus vai dizer assim para Moisés, olha, quando você chegar diante de Faraó, tu vai dizer assim, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então, eu acho muito lindo esse termo, encontrou-nos, né? Porque quando Deus diz assim que encontrou, não é que Deus tinha perdido, né? Esse encontrou é o seguinte, tá, eu vou começar a agir, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a intervir, vou entrar na história agora, né? Então, o Êxodo ele trata muito sobre isso, a entrada de Deus agora na história tratando a respeito disso. Com relação à autoria do livro de Moisés, do livro do Êxodo, sem dúvida nenhuma, né? Não para nenhuma dúvida no corpo do livro que o autor seja Moisés, né? A gente verifica, por exemplo, em alguns momentos, que o próprio Deus pede que Moisés escreva, por exemplo, os mandamentos, por exemplo, um episódio como o memorial, né, para ser lembrado para gerações futuras. Então a gente percebe exatamente isso, que o autor, quem redigiu, né, esse livro aí foi o próprio Moisés. Porém, a gente tem alguns pensadores que querem tirar a autoria de Moisés do livro do Êxodo. Como assim? Porque em alguns momentos você vai ver Moisés escrevendo na terceira pessoa. E Moisés subiu a tal lugar, e Moisés fez isso, e Moisés... E você percebe que ele está falando dele mesmo na terceira pessoa. Só que se a gente for por essa premissa, de que quando alguém está falando na terceira pessoa, isso invalida a minha autoria, então a gente vai ter que anular a autoria do Evangelho de João, vai ter que anular as próprias palavras de Jesus, que muitas vezes falava o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, né? Então, não resta dúvidas de que o autor, né, do livro do Êxodo é Moisés, né? Então, apenas mostrando alguns pontos de vista, os irmãos verem, ter um ampliamento aí das ideias, mas de fato o autor aí é Moisés, né? Já que a gente está falando a respeito de Moisés, é interessante a figura dele no Êxodo, porque Moisés é aqui a figura dominante, né? A figura humana dominante, né? Apesar de que a gente percebe a presença dele do início, praticamente ali do momento do seu nascimento até, né, o final da sua vida, ele é a figura humana que aparece mais. Só que a gente percebe que o principal ator é o próprio Deus, né? Como eu já falei aqui, é Deus quem vai intervir, é Deus quem vai falar, é Deus quem vai trazer, é Deus quem vai corrigir, né? E Moisés está ali, de certa forma, como um auxiliador, né, da obra de Deus. E com relação ao nome de Moisés, tem algumas... é um pouco incerto, né? Incerto no sentido porque ele deriva do verbo massa, né? Que, de certa forma, vai ser algo relacionado a tirar das águas, né? Ou a puxar das águas, nesse sentido. Já no egípcio, pode significar também criança, né? Então, a gente percebe que, de certa forma,
a gente fica com o que é mais comum, né, de ouvir falar, tirado das águas, né, justamente pela trajetória, pela história de Moisés. Então, apesar de ter algumas vertentes com relação ao significado do nome de Moisés, a mais aceitável é essa, tirado das águas, né? E aí a gente já tem a ideia, né, do líder que seria Moisés. Quando a gente vai falar sobre Moisés, ele era da família de Levi, né? Ele era da tribo de Levi, ele era um levita, né? E o que já, de certa forma, mostrava que ele tinha tudo para ser um sacerdote em potencial, né? Aqui ele já convivia no meio das atitudes, dos comportamentos, das liturgias, dos trabalhos sacerdotais. Então a gente percebe que Moisés já tinha uma certa familiaridade, né? Com esse tipo de coisa. E com relação à vida de Moisés, a gente faz comumente uma divisão em três partes. Moisés ele viveu por 120 anos e a gente costuma fazer uma divisão em três partes, né? Três partes de 40 anos. A primeira parte de 40 anos é no Egito, né? É lá onde ele vai nascer, ele vai sofrer perseguição, ele vai ser criado pela filha de Faraó, lá ele vai crescer no palácio, ele vai aprender as culturas egípcias, ele vai receber uma formação e tudo. E em seguida nós temos a segunda fase de Moisés, que é quando ele vai para o deserto de Midian, né? Acontece o episódio lá de matar o egípcio, condenar areia, ser descoberto, e foge para o deserto de Midian. Lá em Midian ele passa 40 anos. E é lá onde ele vai construir sua família, ele vai conhecer Zípora, né? Vai trabalhar para o seu sogro, inclusive na ocasião da chamada estava exercendo uma atividade ali, de certa forma, para o seu sogro, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, né? Então ele foi ali onde ele aprendeu a pastorear, foi ali onde ele aprendeu, de certa forma, viver no deserto, né? Porque lá é de certa forma um deserto, né? E foi lá onde ele teve esse convívio familiar, e foi exatamente ali onde ele recebeu o chamado de Deus, né? E o terceiro período, né? 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos quando ele vai para o Egito novamente para libertar o povo hebreu e agora 40 anos, né? Peregrinando aí lá no deserto, né? Liderando o povo, tratando. E Moisés ele vai desempenhar nesses últimos períodos de 40 anos digamos assim, vários ministérios. Ele vai ser juiz, ele vai ser legislador, ele vai ser, de certa forma, ele vai, como é que eu posso dizer, ele vai ali ramificar as suas funções, ele vai exercer, ampliar o seu ministério, né? É de fato na última parte ali dos 40 anos de vida que ele vai, de certa forma, aprimorar tudo aquilo que ele foi forjado por Deus nos outros tempos para trás. E isso aqui já aplicando para a nossa vida, é interessante a gente pensar o seguinte: Moisés passou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian, e de certa forma a gente percebe a presença de Deus em ambos os lugares, preparando, forjando, capacitando, né? Dando ali as ferramentas para que ele pudesse exercer um ministério de 40 anos, né? Que foi quando ele libertou o povo do Egito e começou a liderar o povo. Então a gente percebe, aplicando a nossa vida, que ministério é exatamente isso, né? Ministério é mais preparação do que exercício, né? A gente pega, por exemplo, o próprio exemplo de Jesus, né? Foram 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos e meio, né? E hoje, infelizmente, muitas pessoas querem se preparar 3 anos e meio para um ministério de 30 anos, né? Então, ministério, irmão, é isso. Exige um tempo, exige um preparo, exige você ser forjado por Deus. E ministério a gente tem que aprender a fazer isso, a respeitar o tempo de Deus na nossa vida, né? Você vê que 80 anos de idade foi quando Moisés foi ali, de certa forma, exercer aquilo que Deus queria, né? Tem até um pregador que diz que Moisés passou 40 anos achando que era, depois passou mais 40 anos descobrindo que não era, e depois passou 40 anos sendo o que Deus queria que ele fosse, né? Então é exatamente isso. Ministério tem um tempo, tem um processo, tem uma preparação para que a gente possa
exercer, né? Então, se a gente puder aplicar para a nossa vida, não vamos queimar etapas, né, no nosso ministério. Respeita chamada, respeita o tempo, respeita aquilo que Deus tem, de certa forma, ali colocado diante de você, e nós teremos um ministério abençoado, né? O presbítero Misael levantou a mão. Fica à vontade, homem de Deus. Não sei se ele queria comentar ou foi por acidente. Acho que foi um acidente, né? Se algum irmão tiver algum comentário, se eu estiver falando rápido demais, eu maneiro aqui. É mal de família, falar ligeiro. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Os irmãos fiquem à vontade aí. Qualquer irmão que quiser comentar. Pode prosseguir, pastor. Pronto, amém. Vamos lá. Chegamos aí na chamada de Moisés, né? Foi chamado por Deus. E aqui entra um ponto interessante, né? Quando Moisés vai receber a chamada de Deus, você percebe que tem uma reluta ali por parte de Moisés. Não, Senhor, eu sou pesado de língua. Não, Senhor, manda outro. Não, manda por aquele que o Senhor há de enviar. Né? Ele vai tentando ali se esquivar do chamado de Deus, né? E aí é interessante que chega um momento em que ele diz assim: Senhor, tá certo. Se eu for lá para o Egito, reunir os anciãos e disser para o povo: olha, eu vim aqui para libertar vocês. Eu vim aqui para levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Aí vão me perguntar assim: e quem foi que te mandou aqui? No nome de quem você está vindo? Aí Moisés pergunta para Deus: o que eu vou dizer, Senhor? Aí Deus diz assim: ó, você vai dizer que o eu sou o que sou me enviou a vós. Esse eu sou o que sou, irmão, é fantástico. Por quê? No hebraico, esse eu sou o que sou é Erie, Achê, Erie. É até bonito de falar. Erie, Achê, Erie. Né? Quando a gente abrevia ou contrai essa expressão, né, a gente tem o famoso Iavé, né, que é o termo que a gente comumente costuma ouvir. Algumas Bíblias, inclusive, têm, ao invés do termo Senhor ou Jeová, é substituído por o Iavé, que é justamente derivada, é a contração da expressão Erie, Achê, Erie. E esse Iavé, né, que é o Y-A-H-W-E-H, a gente tem o famoso tetragrama, que inclusive está na apostila, quando você for ler lá, que está lá, YHWH, né, que é praticamente para a gente impronunciável, né, só tem consoantes, nossa língua portuguesa não permite esse tipo de pronúncia, né, mas esse tetragrama, que a gente comumente vê em alguns lugares, né, o YHWH, vem dessa expressão Iavé, que é a contração da afirmação de Deus para Moisés: eu sou o que sou. Erie, achei, erie. Né? Então, quando Deus diz assim, eu sou o que sou, ele está revelando ali a sua identidade para Moisés. E os irmãos sabem perfeitamente que o nome é muito importante para os judeus, né? Fulano é filho de quem? Fulano é, avô, é neto de quem? Então, o nome é muito importante, né? Tanto é que o nome, de certa forma, apontava para a identidade daquele, né, que herdou aquele nome, né? Por exemplo, Jacó, por exemplo, Esaú, por exemplo, Moisés, né? Então, o nome atrelava para si uma certa identidade, né? Então, a gente percebe que Deus estava ali se revelando, né, a Moisés, dizendo assim: eu sou o que eu sou, né? Então, veja, é a primeira vez na Bíblia, irmão, que tem essa afirmação: eu sou o que eu sou, né? Então, nós vemos aqui a revelação de Deus, Deus se revelando a Moisés, já ali no momento da sua chamada, né? Então, isso para nós é algo extremamente importante. A gente percebe exatamente isso, que Deus vai se revelando, né, aos poucos, mas de forma soberana, né, de forma grande, de forma ampla, né? À medida que a história vai acontecendo, né, Deus vai se mostrando, se revelando, aparecendo,
falando, intervindo, interagindo, e sempre de forma soberana, sempre de forma grandiosa, né? Você vai ver, por exemplo, que quando Deus falava com Moisés no Monte Sinai, o monte fumegava, né? E ninguém podia nem encostar no monte, nem animal, nem nada, né? Porque todas as vezes que Deus se manifestava era de forma soberana, né? Então a gente vê que Deus começa a se revelar ali, né, a Moisés, ao povo, enfim, durante todo o percurso ali do Êxodo, nós vemos ali a revelação de Deus no meio do povo. E quando a gente vai lá para o Egito, nós temos as famosas pragas do Egito, né? Que foram juízos de Deus sobre os egípcios, né? A gente vê lá que por conta do endurecimento do coração de Faraó, ele não permitiu a saída dos hebreus, escravos, né? Logo, tudo ali fazia parte de um plano de Deus, né? Tinha toda ali uma arquitetura feita por Deus. E ali eles vão receber alguns juízos, né? Vão receber algumas penalidades, né? Por aquilo que eles estavam fazendo com os hebreus, né? E a gente tem lá a transformação do rio Nilo, né, das águas do Nilo em sangue. Nós temos as rãs. E é interessante que todas essas pragas, todos esses juízos, todas essas punições, elas de certa forma atacavam a crença dos egípcios. Por quê? Porque para ele tudo era sagrado. A terra era sagrada, o sol era sagrado, o rio era sagrado, as rãs eram sagradas. Então, eles tinham uma certa uma ramificação, né? Então, tudo para eles era sagrado. E Deus vai agir exatamente naquilo que para eles era de mais sagrado, né? Aí vem as águas em sangue, vem as rãs, vem piolhos, vem as moscas, vem a morte do gado, vem a sarna, vem saraiva, vem os gafanhotos, né? Vem as trevas. Inclusive, eu estava lendo agora pouco antes, né, sobre as trevas, que Deus disse assim: eu enviarei trevas tão grandes que será possível apalpar, né? Ou seja, era possível pegar praticamente, né? E interessante que nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Israel, né? Era limitado geograficamente aonde estavam os egípcios, né? Então, o Egito praticamente no escuro, né, por conta das trevas, mas Israel estava lá, né, intacto, né, estava lá tranquilamente. E a última praga, né, que foi, de certa forma, ali o estopim, né, para a saída do povo de Deus do Egito, foi a morte dos primogênitos, né? Inclusive, foi nessa ocasião que morreu também o sucessor de Faraó, né? O primogênito de Faraó, que iria suceder o trono, né? Morreu também nessa ocasião. Então, a gente percebe ali o juízo, né? As penalidades de Deus sobre o povo. E é aqui onde nós temos um ponto importante, né? Que é a instituição da Páscoa. E aqui a gente se prende um pouco mais, porque a instituição da Páscoa está lá em capítulo 12, né? Versículo 1 até o 28, vai estar lá mostrando a respeito da instituição da Páscoa, né? E ela foi ali instituída para comemorar um evento marcante, justamente a saída do Egito, né? E ela deveria ser celebrada ali, passada de geração a geração, né? Passada a geração subsequente. E quando a gente fala assim, Páscoa, eu gosto muito do termo, que tem alguns termos derivados para Páscoa, mas um termo que eu gosto muito é o passage, né? Que quer dizer passar, ou passar por cima. E por que passar por cima? Porque na ocasião da instituição da Páscoa, lá no Êxodo, tinha alguns elementos, como, por exemplo, as ervas amargosas, os pães asmos, que eram pães sem fermentos, a figura do cordeiro, né, que a gente conhece como o cordeiro pascal. E é interessante que há uma ordem de Deus, que o sangue do cordeiro tinha que se separava e molhava lá num galho, né, de árvore chamado isopo, e você ia lá nos umbrais da porta da casa e marcava com o sangue do cordeiro a casa. E quando o Senhor passasse, né, é, é, ali naquela noite, né, que era a última praga, a morte dos primogênitos, na casa que tivesse lá o sangue do cordeiro, a marca do sangue, ele passaria por cima. Daí vem a ideia de Páscoa, passar por cima, né? Justamente esse sentido. De Deus estava ali mostrando um livramento, né, para o povo. Então é interessante quando a gente pensa nisso, porque
a Páscoa tem muitos símbolos, né? Tem, por exemplo, quando a gente vê os pães asmos, né? Que não podia ter fermento, e aliás, nem podia se achar fermento na casa de nenhum judeu, de nenhum do povo de Deus, na ocasião da Páscoa. Nem se achar, né? Não podia ter fermento, justamente mostrando que eles não podiam estar ali se aliançando ou se envolvendo com as práticas mudantes, né? Com as coisas do Egito. Além do mais, também nós temos a figura das ervas amargosas, né? Que já aponta para o amargor que eles iam vivenciar, para a trajetória, para o caminho, para a caminhada, para a peleja. Então, Deus é muito transparente em tudo que Ele faz, né? Deus é muito revelador em tudo que faz. Então, a gente percebe na Páscoa esses sentidos, né? Que para a gente é muito importante. Para nós, hoje, né? Cristo é a nossa Páscoa, né? Quando, por exemplo, a gente vê lá nos evangelhos a instituição, a Cristo realizando lá a Santa Ceia, ele não está ali criando uma nova liturgia. Ele está apenas ampliando o sentido da Páscoa do Êxodo, porque a Páscoa realizada no Êxodo já apontava para ele. Quando a gente vai para os evangelhos, ele só amplia, ele só mostra o real sentido da Páscoa, né? E, infelizmente, o que a gente percebe hoje? Se você for ver, a Páscoa dos hebreus, lá do Egito, do Êxodo, era extremamente organizada, né? Tinha que comer o cordeiro, não podia sobrar nada, né? Tinha que passar o sangue nos umbrais da porta, tinha que comer já calçado, tinha que comer com bordão na mão, né? Que era para na hora que acontecesse a 10ª praga, o povo já saísse do Egito, né? Então tinha que estar pronto, tinha que estar preparado. E a gente vê também que quando Jesus vai realizar a Santa Ceia com seus discípulos, no episódio que a gente vê lá em Mateus 26 e nos outros evangelhos, a gente percebe há uma organização. O discípulo pergunta: onde o Senhor quer que nós preparamos a Páscoa? Né? Então eles vão lá, encontram um cenáculo mobilado, né? Tudo ajeitado, tudo arrumado, e eles preparam ali. Né? Então a gente percebe que Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, ela é algo extremamente sério. Só que, infelizmente, hoje tem sido tratado de uma forma, digamos assim, banal, né? Estão, de certa forma, destratando, né? Ou desvalorizando esse ato tão importante para as nossas vidas. E eu penso o seguinte: quando eu desvalorizo o ato da Santa Ceia, eu não estou desvalorizando a liturgia, eu não estou desvalorizando a programação, eu não estou desvalorizando o rodízio, eu estou desvalorizando o sacrifício, eu estou desvalorizando a ação de Cristo, né? Então, quando a gente para refletir sobre a Páscoa, a gente tem que pensar nisso, né? E dar a devida importância ao culto de Santa Ceia, que é o que nós vivenciamos hoje, né? Tanto é que Paulo chega a falar que nós temos que fazer o exame, né? Examinar a nós mesmos. Então, se algum irmão quiser comentar a respeito, fique à vontade. Mas o que a gente percebe isso é hoje um certo desprezo, né? Pelo culto de Santa Ceia, que, diga-se de passagem, é a programação mais importante. Está acima do congresso, está acima de uma festa, está acima do aniversário, está acima de qualquer outra programação da igreja. O culto de Santa Ceia é um culto extremamente importante para a igreja, né? Até porque Cristo morreu pela igreja, né? Então, se algum irmão quiser comentar alguma coisa em cima desse assunto, fique à vontade. Só enquanto eu bebo água aqui. Cadê os irmãos? Pode ficar à vontade, irmão. Pode dar um reforço aí. Opa, tem irmão André. Pode falar, irmão André. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Em Boa relação à noite. Santa Ceia do Senhor, né, eu aprendi na hora de servir a Santa Ceia do Senhor, eu aprendi que quando você serve o pão, receba do corpo de Cristo, quando você serve o suco de uva, receba do sangue de Cristo. E isso é uma coisa que eu pouco tenho visto nas igrejas hoje em relação à Santa Ceia do Senhor. O que é que o senhor acha em relação a isso? Eu vou responder aqui.
Irmão, até hoje, pelo menos aqui, na Assembleia de Deus Madureira aqui de Frecheirinha, a gente tem esse costume, né? Eu já fui diácono, hoje sou presbítero, e até hoje a gente na Santa Ceia, tanto da sede quanto das congregações, a gente tem esse costume, né? A gente, como diz o pastor, a gente manteve os marcos antigos, né? Que a gente vai entregando, né? Corpo de Cristo. É o vinho, o suco da uva, sangue de Cristo, né? Então, a gente ainda mantém esses costumes. E eu acredito sim que é bom manter. A gente tem que ter cuidado com algumas inovações, né? Tem que ter cuidado com algumas. Claro que a igreja hoje está vivendo um outro tempo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, igrejas gigantescas, muito maiores, tem a tecnologia, tem tudo enquanto, mas a gente tem que ter um certo cuidado com algumas inovações, principalmente quando diz respeito a doutrinas fundamentais da igreja, né? Que doutrina é imutável, não vai mudar, né? Então a gente tem que ter certo cuidado com algumas mudanças. O irmão aí levantou a mão. O irmão André que, Foi? o irmão André que fez a pergunta para o senhor. Ele que levantou a mão. E pode continuar, Monsenhor. Fique à vontade. Os irmãos estão me ouvindo? Pronto, agora deu certo, o microfone travou. Vamos lá. Falamos sobre a Páscoa, né? Então a Páscoa vem nesse sentido, né? Ali é um livramento de Deus ali para o povo. E aí acontece, a gente chega aqui no episódio muito interessante, que é a saída e a peregrinação, né? Depois de muita tensão, de muita expectativa, de muita euforia, de muita coisa, os hebreus conseguem sair do Egito. Aí é interessante que os egípcios acabam pagando tributo, de certa forma, para os israelitas, né, para que saísse. Não fica nenhuma unha dos hebreus no Egito. Eles levam ouro, eles levam roupa, eles levam prata, eles levam tudo, né? Então, eles vão fazer ali, de certa forma, ali pegar tudo o salário, né, deles. E é interessante porque boa parte do ouro e da prata, das pedras preciosas que os hebreus trouxeram do Egito, foram utilizados na construção do tabernáculo, que a gente vai ver mais na frente, né? Então, eles saíram de lá, levaram ouro, levaram prata, levaram um bocado de coisa. E é interessante que começa a peregrinação, a gente já tem um problema. Aí eles chegam no lugar chamado Mara, né? E os irmãos conhecem a história. Chegam lá, bordiceiro, no deserto, né? Quente. E aí tudo que eles querem é água. Quando vão provar da água, a água é amarga. O que é que eles começam? Vão orar, vão dobrar o joelho, vão pedir socorro a Deus? Não. Vão fazer o que infelizmente muitos fazem até hoje, né? Murmurar. Aí interessante, sabe há quantos dias eles estavam caminhando no deserto? 3 dias. 3 dias foi suficiente para que na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira tempestade, eles reclamassem, eles murmurassem, né? Então a gente percebe uma certa falta de firmeza, falta de confiança por parte do povo em Deus, né? Em apenas 3 dias de caminhada, o povo se esqueceu dos sinais que Deus tinha feito, né? E se lançou à murmuração. E aí Deus vai, toma providência, né? E opera ali no meio do povo, transforma as águas ali em águas potáveis, em águas que podem ser geridas, e muito bem, o povo continua caminhando. Aí é interessante a gente parar para pensar o seguinte, que eles saem de Mara e eles vão a Elim. Aí aqui nós temos um símbolo, né? Porque Mara é águas imbebíveis ou amargas, enfim. Elim é um oásis, né? E nesse oásis a Bíblia vai dizer que tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Aí aqui é interessante, porque uma lição pode ser aprendida aqui, que Mara é caminho para Elim. Ou seja, passa-se pela amargura antes de se chegar ao oásis, né? Então, isso fala muito a respeito da nossa vida. Porque às vezes a gente está querendo só o oásis, está querendo as fontes, está querendo a sombra das palmeiras, mas não quer passar por Mara, né? Então, Mara é caminho para Elim, né? Então, se você estiver em Mara, né? Se
você tiver em mar aí, continua caminhando, desde reclamar, desde murmurar, desde se maldizer, continua caminhando aí, que tem 12 fontes e 70 palmeiras te esperando lá na frente, né? Desde se maldizer. Infelizmente, a gente convive hoje com muita murmuração, muita reclamação. Ainda ontem, eu estava pregando lá na congregação que eu dirijo, né? Lá no São José do Torto, ali que inclusive é distrito de Sobral, e eu falei exatamente isso, né? Que a gente passa mais tempo reclamando ou murmurando pelaquilo que Deus não fez do que agradecendo pelaquilo que Ele já fez, né? Então, eu ouvi uma frase, eu não sei quem é o autor, mas é muito interessante, que diz assim: e se você acordasse amanhã somente com aquilo que você agradeceu hoje, né? Isso me fez refletir. Se eu acordasse amanhã somente com aquilo que eu agradecesse hoje, o que eu teria, né? Então a gente tem que rever até os erros do povo para não cometer igual, né? Para não cair na mesma murmuração, na mesma lamúria, na mesma reclamação, né? Porque um reclamador, irmão, atrapalha muita coisa, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E é interessante que passou ali 1 mês e 15 dias, o povo reclama de novo, porque agora queria pão e queria carne. Aí começa a se lembrar, né, das panelas do Egito, das panelas de carne, das comidas, do pão que tinha, né, e que eles comiam até se fartar. Só que é interessante que eles se lembram só do pão, da carne, das panelas, das coisas, mas não se lembra da chicotada, né, não se lembra das peias que eles pegavam lá, da opressão que eles estavam lá, né. E aí eu, refletindo a respeito disso, é interessante quando a gente vê o seguinte: porque o inimigo da nossa alma, quando a gente está lá no mundo, né, está na vida lá de pecado, a gente acha que está livre, porque a gente tem a sensação de liberdade, mas na realidade a gente está preso. Preso nos pecados, preso nas vontades, preso na carne, preso em tudo. Mas a gente tem a sensação de liberdade. Quando a gente vem para Cristo, Jesus nos liberta, né? Ele nos torna livre, livre do pecado, livre das coisas. Só que a gente muitas vezes na igreja se acha preso, né? Porque a igreja tem regras a ser seguida, né? Tem regras no corpo de obreiro, tem regras no departamento, tem regras para participar do culto, e a gente acaba achando que está preso, né? Veja que interessante. Aí a gente começa a achar que o pastor está prendendo, começa a achar que a regente está prendendo, começa a achar que os irmãos estão prendendo, e a gente começa a achar que está sendo preso. Na realidade, irmão, a gente está livre, né? Cristo libertou a gente, né? Então nós estamos livres. A gente percebe que o ser humano é um pouco complexo em alguns dos seus comportamentos, justamente por isso, né? E a gente tem que, irmão, tomar exatamente esse exemplo do povo para não cair no mesmo erro. Pode comentar, pastor. Interessante aqui, Samuel. Eu quero até fazer uma pergunta para todos. Qual é a diferença da palavra murmurar e reclamar? Eu estava até aqui pesquisando. Um aluno aqui que ele quer se identificar. Aqui, eu corto o pescoço para não ver quem é. Então, professor, pergunte aí para o professor Samuel qual a diferença de murmurar e reclamar. Eu até pesquisei aqui, né? Mas quem puder responder para mim, fica aí à vontade. Amém. Eu deixo para os irmãos aí responderem. Qual a diferença, pessoal? Vocês podem responder aí qual a diferença de murmuração e reclamação? Alguém se habilita aí, já que estamos falando do povo, né, reclamando, murmurando. E aí? Acho que vou o senhor mesmo esclarecer para nós, viu? Eu estava aqui vendo aqui, estava pesquisando, eu sou muito de murmuração. É dizer que você não está contente com o que está acontecendo. Murmurar é reclamar sem querer solução. Segundo o Maico, responde aí, ó, murmurar é reclamar sem ter solução, né? Murmuração é dizer que você não está contente com o que está acontecendo. Reclamar é querer solução. Segundo Michael Marques Gomes.
Murmuração é dizer que você não está contente com o que está acontecendo. Exemplo, oh não, outra vez, macarrão no almoço. Por que preciso ir para a cama agora? Ainda é cedo. Que lanche horrível tivemos hoje. Faça isso, faça aquilo, até parece que eu sou empregado desta casa. Isso aí chama-se murmuração, né? E reclamação? Reclamação é a ação ou efeito de reclamar, protestar ou se queixar a respeito de alguma coisa ou de pessoa, fazer reivindicação ou exigência de algo. No direito, é a contestação de alguma decisão juntamente com o próprio órgão que proferiu a mesma. Exemplo, fizeram muitas reclamações sobre você na escola, por isso, vou te deixar de castigo. Isso são reclamações. A diferença de reclamação e murmuração. São palavras parecidas, mas tem uma conotação diferente, né? Dá para contextualizar de forma diferente. O irmão aí comentou. Raimundo Donato, fale, Raimundo. Pastor Diogo, quer dizer que murmurar é como se a pessoa tem aquilo em sua posse, ele tem aquilo, mas ele se reclama com aquilo que ele tem, né? Era o que acontecia com o povo lá do Egito. Ele tinha a presença de Deus, mas se reclamava, né? Isso, reclamar, murmurar, tudo isso. Eles tinham as bênçãos de Deus, mas reclamavam, né? Murmuravam, né? Samuel, fica... Fazia as duas coisas. Ei, pastor Diogo, eu queria só complementar que o povo, ele reclamou uma vez porque ele estava passando por uma prova, né? A palavra do Senhor diz lá em Êxodo que estava faltando água, né? E eles disseram assim, mas antes que nós tivéssemos ficado lá no Egito, comendo melões, pepinos, pelo menos lá tinha para comer, né? E lá, e assim, reclamar é reclamar daquilo que não tem, é você querer uma coisa que você não tem, aí você reclama para Deus. Como o povo ele estava reclamando porque ele estava passando pela prova, eles queriam água, eles queriam o alimento, então eles murmuraram. Mas antes que eu tivesse por lá, porque lá eu tinha tudo que eu queria comer. E aqui a gente está aqui, nessa sofrendo. E eu acho assim, que trazendo para a nossa vida hoje, que reclamação é isso, você reclamar para Deus daquilo que você está querendo. Aí eles reclamaram porque não tinham. E muitas das vezes nós reclamamos porque nós não temos. Então nós começamos a murmurar, nós começamos a ficar falando, Jesus, por que que o Senhor não me dá isso? E muitas das vezes indagamos muito a Deus, porque nós queremos. Murmurar é murmurar daquilo que nós não temos, porque eles murmuraram porque estavam passando por uma prova. E também murmurar também para nossas vidas é murmurar de alguma prova que nós passamos. E reclamar, muitas das vezes nós temos e reclamamos. Precisamos mais agradecer do que reclamar. Por isso que tem um louvor, né? Em vez de murmurar, é melhor que cante, né? Que adore, né? Amém? Agradeço a oportunidade. Interessante, né, gente? Interessante. Deus está dando lições, né? Lições maravilhosas. Deus está querendo mostrar uma das naturezas dele, que Deus é o Deus do impossível, né? Normalmente, conforme foi falado pelo professor, estava num lugar chamado Mara, onde tinha águas amargas, né? Ali Deus estava dando uma lição, queria dar uma lição para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, que ele podia transformar algo impossível ao olhar humano, né? Que ele podia transformar aquelas águas em águas doces, como assim fez, né? Conforme também foi tratado também, tinha um local, um oásis, né? Que tinha lá um lugar pronto, preparado para eles. Se eles tivessem adorado, louvado a Deus, eu acho que a situação seria diferente.
Professor, desculpa aí, obrigado. Fique à vontade. Nada, é bom esse comentário, essa reflexão faz a gente, né, analisar melhor o conteúdo. Muito bem. Falamos sobre a questão da murmuração e do povo, e agora a gente chega num momento importante, que são o momento em que Deus vai dar ali ao povo os 10 mandamentos, né? Eu não vou me prender exatamente a como foi dado e tudo, porque a gente tem uma riqueza de detalhes que, se eu for tratar aqui, vai dar muito tempo. Mas eu quero ir de fato para os 10 mandamentos em si. Quando a gente vai ver lá os 10 mandamentos, a gente vê que são 10, né? 10 mandamentos. E é interessante que o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura ou imagem esculpida. Né? O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu acho interessante esse termo, não tomarás, porque o texto não diz assim, não falarás. O texto diz, não tomarás. Né? Olhando um pouco mais a fundo, esse tomarás é no sentido de carregar. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês não podem dizer que são meu povo se vocês não se comportarem como o povo de Deus. Vocês não podem dizer que são meus servos se vocês não se portarem, se os comportamentos de vocês não forem também de um servo de Deus. Né? Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou de Deus, digo que eu sou servo de Deus, digo que eu sou um crente em Jesus Cristo, mas não ajo como discípulo, como servo, como crente em Jesus Cristo, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu estou afirmando que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, né, nesse sentido, vai muito mais abranger do que simplesmente pronunciar. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? E é interessante que dos 10 mandamentos que nós temos, 4 são relacionados à relação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Né? Por quê? Porque não terás outros deuses diante de mim. É uma relação entre o homem e Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Relação entre o homem e Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mesma coisa. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mesma coisa. A partir do 5º mandamento, a gente tem uma certa diferenciação. Né? Qual é a mudança? Nós temos o 5º, honra o teu pai e a tua mãe. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, enfim. Né? O que a gente percebe? 4 mandamentos são relacionados entre a relação, a convivência entre o homem e Deus. E o restante, 6 mandamentos, são relacionados entre o homem e o seu próximo, entre o homem e seu semelhante. Honra o teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso é relacionado não entre o homem e Deus, mas entre o homem e seu semelhante, entre o homem e o próximo. O que é que isso mostra para a gente? Que 60% dos 10 mandamentos, 60% dos mandamentos de Deus aqui para o povo, era relacionado ao comportamento deles com seu semelhante. Né? Poderia ser aqui meio a meio, né? 5 para um, 5 para outro, para, de certa forma, ali equilibrar, mas é interessante como Deus, sabiamente, né, coloca aqui 6 mandamentos tratando da relação entre o homem e o seu semelhante. Né? E a gente percebe exatamente que Jesus, quando trouxe os seus ensinos de forma mais clara, né, para a gente vê exatamente tratando isso, né? Que a gente tinha que amar assim como ele nos amou, que a gente tinha que tratar os nossos irmãos, que tinha que orar pelos nossos inimigos, que tinha que abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que nos perseguem, né? Então, nosso relacionamento na vertical está inteiramente ligado ao nosso relacionamento na horizontal. O que isso quer dizer? Que o meu relacionamento com Deus está também ligado ao meu relacionamento com o próximo, né? Com o meu semelhante. Né? É a mesma coisa de eu, por exemplo, tratando sobre a Santa Ceia, eu tomar a Santa Ceia, que é um ato de um relacionamento entre eu, né, e Deus, ali eu estou renovando minha aliança, ali eu estou tratando ali de algo entre mim e Deus,
sendo que eu estou ali com raiva de alguém, intrigado de alguém, não falo com alguém, não quero que ninguém sente do meu lado e tudo isso. Então, não está tendo ali digamos assim, não está batendo, né? Se eu tenho um relacionamento com Deus em harmonia, é porque também eu tenho um relacionamento com os meus irmãos, com o meu próximo, né? Então é interessante a gente frisar a questão da estrutura desses mandamentos. Amém? Aqui, alguém quiser comentar alguma coisa, para a gente prosseguir. Muito bem, vamos lá. Após aí a questão dos 10 mandamentos, irmão Maico, fica à vontade, querido. Pode comentar. Próprio perdão. Amém. Muito bem, vamos seguir aqui. Tabernáculo, né? A partir nos finais ali a mensagem aqui sumiu ligeiro, não consegui nem ler. Mas a partir ali do final do livro do Êxodo, a gente tem digamos assim, quando a gente vai começar a tratar sobre o tabernáculo, né? Dos 40 capítulos do livro de Êxodo, 11 são empregados para descrever o tabernáculo, né? Ou seja, por conta quase 30%, né? Dos capítulos ali de Êxodo são relacionados ao tabernáculo, né? E isso é mais que suficiente para mostrar para a gente a importância, né? O seu valor e o seu significado teológico, né? Inclusive, quando você vai lá para o livro de Levítico, né, que é um livro muito mais, digamos assim, tratando a respeito das leis, tratando a respeito, né, das coisas ali do trabalho sacerdotal, a gente percebe que tudo tinha um significado, tudo tinha um simbolismo, tudo tinha que ser perfeitamente, né? E é interessante a gente pensar o seguinte, que a ideia do tabernáculo não surgiu com Moisés. Não foi Moisés que teve a ideia do tabernáculo, foi o próprio Deus, né? O pontapé inicial, a ordem para a sua construção veio do próprio Deus, foi Deus quem teve. O modelo não era copiado de nações que já existiam naquela época, o modelo quem deu foi o próprio Deus. A largura, a altura, o tamanho, as medidas, as cortinas, a coluna, né? Basicamente, ele tinha ali 3 divisões, né? O alpendre exterior, ou átrio exterior, que era onde ficava ali os sacrifícios, onde o povo vinha para sacrificar, onde o cordeiro era degolado. Você tinha lá a parte de dentro chamada lugar santo, onde ficava a mesa a mesa dos pães da proposição, onde ficava o candelabro de ouro, né? E você tinha uma sala um pouco mais restrita, separada unicamente por um véu, que é onde ficava a Arca da Aliança. A este nós damos o nome de Santo dos Santos, né? Esse lugar o sacerdote entrava uma única vez no ano para queimar incenso diante do Senhor. Então tudo ali tinha uma certa simbologia. E a gente percebe o quê? Que o tabernáculo ali era, portanto, o lugar de habitação de Deus entre o seu povo, né? Era Deus querendo estar no meio do povo. Tanto é que o tabernáculo ficava no meio e as tribos ficavam divididos ao redor do tabernáculo, né? Então, a gente percebe a importância, né, que Deus ele deu a esse projeto, né? Eu acho muito interessante quando vai ser iniciada a construção do tabernáculo, que os irmãos lembram, né, que foi trazido ali alguns ouro, prata, né, do Egito, e aí Moisés disse assim, ó, vamos começar a construção e tudo, Deus pediu para a gente começar aqui a construção do tabernáculo, o padrão é esse, o modelo é esse, vai ser usado isso. E aí o povo começa a trazer as ofertas, começa a trazer ouro, começa a trazer pano, começa a trazer prata, começa a trazer um monte de coisa. Chega um momento que Moisés precisa pedir para o povo parar. Moisés chega a dizer, pô, pode parar de dar oferta, porque a gente já tem o suficiente. Isso é interessante porque a gente percebe uma voluntariedade nesse contexto do povo para ver aquele tabernáculo pronto, né? E isso é algo que a gente tem que resgatar, né? A voluntariedade. Por exemplo, tinha gente no meio do povo que tinha ouro, mas tinha gente que tinha apenas um tecido. De qualquer forma, tanto um quanto o outro eram úteis para formar o tabernáculo, né? Então, o que a gente percebe? Que
todos nós temos alguma coisa que pode ser útil, né, na obra de Deus, no reino de Deus. Né? Um prega, um canta, um oferta, um contribui, né? Um tem condição financeira, o outro já tem uma habilidade intelectual muito melhor, né? Um é bom com administração, com financeiro, com planilha, com administração, com tudo. Então, você percebe que todo mundo tem alguma coisa que pode ser encaixado na obra de Deus, né? O maior problema hoje é que os pastores hoje estão sofrendo, fazendo o contrário de Moisés, né? Moisés pediu para o povo parar de trazer. Hoje os pastores estão praticamente implorando para o povo ajudar, para o povo contribuir, para o povo trabalhar de certa forma, desempenhar um papel. Eu não me refiro somente a dinheiro, né? Me refiro a trabalho, me refiro à presença, né? A sua presença, ao seu comportamento, a sua atitude, a sua postura, né? Ali na obra de Deus. Então, todos nós, irmão, tem alguma coisa que dá para fazer na obra de Deus, né? A gente comumente fala, né, em seminário de missão, que tem 3 formas de fazer missão, né? Orando, indo e contribuindo. Então, você percebe que todo mundo tem alguma forma, de alguma forma pode contribuir para o reino de Deus. Então, é bom a gente resgatar essa imagem, né? De entender que eu sou uma peça principal, eu sou uma peça importante na obra de Deus, no trabalho, né? Que, obviamente, a obra de Deus não vai parar por minha causa, né? Se não for por mim, vai acontecer por outro. Só que, muitas vezes, eu posso estar atrapalhando a obra de Deus por não me colocar à disposição dela, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o tabernáculo ele veio exatamente para mostrar isso, né? A presença de Deus ali no meio do povo e também a ação do povo ali para se aproximar de Deus, né? Contribuindo, ofertando, né? Na expectativa de ver aquele tabernáculo pronto. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Então, a gente prossegue aqui para a gente encerrar. Último ponto que eu queria tratar com meus irmãos, e aí fica até melhor para caso alguém queira comentar, a respeito de Jesus e o êxodo, né? Fazemos parte do corpo da igreja, o qual Cristo é o cabeça. Amém. Né? Pronto, é justamente isso que nós vamos tratar agora. Qual é a relação entre Cristo e o êxodo, né? Entre as figuras do êxodo, né? É interessante a gente pensar uma coisa, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, vai dizer assim, ó, isso aqui é o próprio Deus falando, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Né? Então, veja a palavra, meu primogênito. O que é primogênito? Que veio primeiro. Aí é interessante. Você vai lá para João, capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, fica aqui uma questão, né? O título de filho em conexão, um termo especial, né? A gente percebe o quê? Se Jesus é o unigênito, ou seja, o único gerado, Israel não podia ser o primogênito, né? O primeiro. Só que o sentido aqui não é de geração, de nascimento, mas de relação, né? A questão aqui é relacional e não biológico, né? Israel ocupava um lugar especial, na revelação do Antigo Testamento. Só que esse lugar, no Novo Testamento, é de Jesus, né? Aqui não é uma questão de paternidade, né? De biologia, não. Aqui é uma questão de relacionamento, quando a gente percebe isso. E aí a gente já percebe uma certa relação entre o êxodo, entre Jesus, né? Quando a gente vai ver que há uma grande semelhança ali entre Moisés e Jesus, quando a gente vai ver, por exemplo, após, né, o nascimento, né? Ambos vão sofrer perigo de morte. Moisés vai sofrer perigo de morte lá do faraó, né, que vai perseguir ali as crianças. Jesus também vai sofrer perseguição por parte de Herodes, ainda quando pequeno, né? Vão ser ameaçados ali pelo governante da época. Ambos vão ter uma missão especial, né? Vão desempenhar um papel, e diga-se de passagem, não é um ministério dos dois, não começa assim de supetão, né? As carreiras, as pressas, não. Jesus inicia seu ministério praticamente com 30 anos. Moisés vai iniciar com 80, se a gente levar em consideração o período que ele liderou o povo,
né? Então, tudo teve um preparo, um treinamento, uma capacitação, tiveram o seu caráter forjado, né? Para exercer o seu ministério. E a morte ali vai rondar ambos, né? Desde o nascimento, né? A gente percebe ali algumas semelhanças, né? Se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai ver ali que Moisés é o libertador do povo, Cristo também é o nosso libertador, né? E obviamente que, apesar de Moisés ser ali uma simbologia de Cristo, Cristo é perfeito, né? Cristo ali é a representação perfeita de Moisés, ou seja, é o segundo Adão, né? O Moisés, apesar da sua ergonomia, né? Apesar de todo o seu aparato, ele era um ser humano, né? Apesar de que muitos dos seus comportamentos apontavam para Cristo, mas Cristo é perfeito. Cristo é a encarnação do Verbo, né? E é isso que é interessante a gente parar para refletir, né? A respeito de algumas simbologias, de algumas coisas que, principalmente no livro do Êxodo, estão presentes, né? Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. A gente já encerra por aqui. Sou grato a Deus aí por essa oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O Mike levantou onde? Diga aí, Mike. Diga aí. Vamos, pastor. Pode Mais para os falar, Mike. irmãos? Estão me ouvindo? Vamos sim. Outra coisa interessante sobre Israel ser o primogênito, eu acho, é que Jesus mesmo disse que havia um rebanho que não haveria outro rebanho, né, e que todos seriam um pouco só. Então, é o equivalente a ser um filho, né, de vários, né, que seriam gerados, né. Então, aí eu acho interessante essa parte fazer o primeiro, mas isso não significa terem outros, né. Já Jesus é o único gerado, daí o unigênito. Só isso aí. O Raimundo, Donato, fale. Pastor Diogo, como eu sou ainda novo na fé, tenho 3 anos que eu estou na fé, eu ainda também não entendia muito da parte do tabernáculo, não. É muito número, eu não entendia muito bem o que era o tabernáculo, não. Por isso que é muito bom de estar cada vez mais procurando aprender. Como disse que a irmã Antônia Vieira, uma aula muito proveitosa aqui do nosso Samuel, né? Quando você olha o tabernáculo, interessante, né? Quando fala do tabernáculo, interessante. Agora, curiosidade para vocês, a localização dos objetos, né, sagrados, como o altar do holocausto, a a pia de bronze que se banhavam, a mesa da proposição, o castiçal, o candelabro, né? Eles e terminava na Arca da Aliança. O formato lá era um formato de uma cruz. Para vocês terem uma ideia, né? Dentro da arquitetura que foi feito o tabernáculo, os objetos que estão localizados, né, dão um formato de uma cruz. Uma bênção de Deus, né? Já apontando já para Cristo já, né? Só para vocês terem uma ideia aí, né? Para vocês terem uma ideia. Então, Nonato, é tudo isso que nós estamos repassando para vocês. Tanto nosso professor Samuel, como os outros professores que passaram, estão passando, querem dar o melhor. O curso Ceifa, ele está título de básico, mas os nossos professores já têm pensamento de uma teologia bem avançada, viu, gente? Então, vocês não estão aqui aprendendo só o básico. Se fosse só o básico, acho que vocês só ler o módulo e fazer a prova e tchau e benção. Não. Eu tive uma preocupação, junto com os meus coordenadores, com meus professores, né, de selecionar esses homens de Deus, mulheres de Deus, para passar o conhecimento para vocês. Foi passar desta forma aí que o nosso Samuel, aí, nosso querido irmão em Cristo, nosso presbítero, né, ele está passando para vocês esta informação, né, aprofundada. Né? E eu sou muito grato a Deus por isso. E eu sou primeiramente grato a Deus por ter homens como Aguinaldo, como Samuel, como
Francileudo, como outros professores, como o presbítero Tadeu Anderson e pastor Leste Cavalcante, pastores presidentes de convenções também, que ministram também aula. Então, todos nós temos esse objetivo. Não só passar um básico. Quando passar um básico, né, seria uma coisa muito ralo, né, muito superficial. Não. Nós se aprofundamos um pouco mais para vocês saírem com a bagagem mesmo deste curso, né, que é considerado básico, mas os nossos professores estão muito mais avançados do que o básico aí. Eu só tenho que agradecer, Samuel. Muito obrigado de todo o coração. Que Deus continue te abençoando. Tu fica aí esperando que tem mais convite aí, viu? Com certeza. Né? Virá mais. Ela estava com saudade de sua aula, né? O Aguinaldo também me ministrou uma aula aí magnífica, e os nossos alunos ficou de boquinha aberta aí, né? Então, é como falou aqui Riquel. O Riquel Santos disse, uma excelente aula, né? Foi uma excelente aula mesmo. Então, todos os nossos professores só dão aula de excelência. Uma pedagogia, uma didática muito abençoada. Graças a Deus por isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e orar por eles, né? Orar por eles, né? Que orar pelo Aguinaldo aí, ó, tá aí aparecendo aí, orar pelo Samuel, para ele ter saúde e ter um espírito voluntário, como ele tem, né? Para que ele não perca esse espírito voluntário de estar sem mentira, porque você trabalha manhã e tarde, ainda à noite ainda, né? Tirar o seu tempo da sua vida para ministrar uma aula para nós, né? Se a gente fosse pagar uma aula dessa aí, gente, né? Não era barato não, gente. Era de 1.000 para cima, viu? Para vocês terem uma ideia, viu? Eu sou professor de faculdade, né? A gente ganha, né? Eu ganhava bem, né? Mas, assim, então, tudo isso na nossa vida. Então, o nosso foco, nosso objetivo, o nosso sentimento é este, de passar o melhor para vocês. Então, abrace, né? Abrace mesmo com amor, com gosto de gás, e colocar no seu coração, porque é terminar este curso tendo conhecimento pleno desta verdade. Samuel, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Abençoe o pastor Joel, e um homem de Deus também que nos ajudado bastante, pastor Joel, né? Que Deus abençoe a nossa pastora Lourdes, toda esta família aí, Frecheirinha. Eu estou devendo vocês, viu? Vou aparecer, eu sou igual Jesus, vou aparecer de surpresa aí. Pois é. Estou com um compromisso aí para Meruoca, e depois de Meruoca eu estou indo para Nova Russas. Aí depois daí eu vou tirar uma agenda, aí vou me encaixar para vir para Frecheirinha aí, né, participar de um culto aí, ouvir esses homens pregando, né, irmão? Eu que ouvir esses homens pregando, eu quero aprender com eles. Eu prefiro aprender do que ensinar. Muito obrigado mais uma vez a todos. Uma ótima noite. Que Deus abençoe. A paz seja para todos. Fique com Deus e ótimos sonhos, sonhos abençoados, vitoriosos. E venha uma terça-feira de muitas bênçãos para todos nós. Fique com Deus e a paz do Senhor para todos.